dela, viu que ela estava o quê? Nervosa demais e ia brigar, ia dar um problema. Falou, ela vai agredir. Então a irmã toda bem intencionada disse para ela assim, falou assim, ô irmã, você está nervosa, bebe uma água, bebe um café, bebe alguma coisa para você acalmar. Ela vira para a irmã e disse, estou de jejum. Glória a Deus que ela estava de jejum, né, irmãos? Louvado seja Deus, este foi o jejum mais bem feito da história. Porque se ela não está de jejum, ela mata a gerente do banco. Mas esse é o crente que diz, Deus me fez assim. Queridos, mais do que nervos, nós também precisamos do Espírito. O outro crente aqui, a Bíblia diz que veio depois do nervo, vieram a carne. Tem crente que é pura carne. Ele é até chamado de filho de açougueiro, em vez de filho de Deus. E ele vive na carne quando a Bíblia diz andar em espírito e em verdade, e jamais satisfareis as vontades da carne. A primeira palavra trouxe nervo, a segunda trouxe a carne, a terceira veio o quê? Pele. Você conhece um crente que é pelinha? Você já viu alguém assim? No seu trabalho tem alguma pessoa assim que é uma pelinha? A gente não fala assim, mas que pelinha? Eu uso óculos. Hoje eu nem estou usando aqui. E eu prego normalmente numa igreja ali em Belo Horizonte. E um dia que eu retornei para pregar, no término de um culto, um irmão olhou para mim e falou assim, qual é, pastor? Eu disse, qual é? E aí? Falou, ai pastor, tá usando óculos até hoje? Falei, eu tô usando e você que não tá vendo. Que isso, pastor? E a fé? E a fé? Falei, o que você tem com isso? Ele estava sugerindo que por fato de eu usar óculos eu não tenho fé. Para terminar, ele vira para mim e fala assim, ô pastor, você já viu quando assim, você está conversando com uma pessoa, aí a pessoa não quer papo? Falei, já. Já, varão, já. É porque o papo tá ruim, sabe como é que é, pastor? Você já reparou isso? Eu falei assim, já. Aí ele falou assim, você reparou, pastor, que quando uma pessoa não quer papo com a gente, ela faz assim, Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu não tinha dado conta disso, não. Aí ele falou, você sabe o que significa? Falei, o quê? É que o papo tá ruim e a pessoa não quer papo. Você sabia? Eu falei, entendi. Queridos, faltava o Espírito. Deus quer nos dar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos vivificados, nós somos restaurados, nós somos abençoados por Deus. A Bíblia diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, este foi feito apenas um boneco, e Deus soprou nos seus narizes o fôlego de vida, o ruá, o Espírito, e o homem foi feito alma vivente. Nós precisamos do sopro do Espírito em nossos narizes, a fim de sermos feitos também alma vivente. Quer trocar? Obrigado. Sabe, amados, o Espírito de Deus é uma necessidade de todos nós. Quando eu olho que até Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo, muito mais eu e você precisamos do Espírito Santo, do fogo,
Assim como nos dias de Ezequiel, aqueles ossos que nada eram foram feitos um exército forte e numeroso, porque o Espírito veio. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos vivificar, Deus quer nos levantar pelo Espírito. Por isso é que eu quero falar para vocês hoje à noite sobre a restauração, sobre essa vivificação, restaurados e erguidos pelo Espírito. O dia que Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a Bíblia diz que ele veio a fim de ser batizado no Jordão por João. João, depois de relutar, resolveu batizar Jesus Cristo, e está escrito que quando Jesus saiu das águas, oh glória, ele viu os céus abertos e o Espírito vir sobre ele. Hoje à noite Deus quer abrir os céus e também abrir os nossos olhos, a fim de que nós vejamos nada mais, nada menos que o próprio Espírito descer sobre nós. O que mais nós precisamos é ver o Espírito vir sobre nós. Tem crente que não sabe se tem o Espírito Santo ou não. Estava pregando numa cidade, uma jovem me procurou e disse: ô Hudson, deixa eu te contar minha história para você e para sua mulher. Eu falei: conta. Eu tinha um namorado, transava com ele, não obedecia meus pais, vinha na igreja de vez em quando, não era fiel a ele nem a ninguém. Um dia teve um culto sobre o Espírito Santo e eu fui muito abençoado, eu chorei demais. E depois daquele dia, a primeira coisa que eu fiz foi terminar com meu namorado, porque eu entendi que nós estávamos em pecado. Falei: que bom. Eu passei a vir para a igreja. Falei: aleluia. Ela falou assim: eu pedi perdão para os meus pais, porque eu vivi desobedecendo eles a vida toda. Falei: que bênção. Ela falou assim: eu procurei o pastor e falei: pastor, o que é que tem que ser feito aqui nessa igreja, que eu vou trabalhar a partir de hoje, eu quero dedicar a minha vida aqui. Aí eu fui vendo a história dela, só coisa bonita que ela me contava. Por fim eu falei: mas qual que é a sua dificuldade, minha querida? Ela falou: eu queria te perguntar se eu tenho o Espírito Santo ou não. Eu falei: se você não tem, eu não tenho também não, filha. Porque depois de viver tudo isso, passar por tais mudanças, você ainda me pergunta se o Espírito de Deus habita em você. Você precisa ver que ele veio sobre você. Porque a maior evidência de que o Espírito vem sobre nós, amados, não são línguas, nem profecias, nem qualquer outra coisa. É uma vida transformada e erguida pelo poder do Espírito. Deus quer erguer você, Deus quer restaurar você, e o caminho chama-se poder do Espírito. Jesus viu os céus abertos e não apenas, está escrito que ele também ouviu. O que é que Jesus ouviu? Uma voz dos céus aprovando a ele, dizendo: você é meu filho, JC. JC, você é meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Queridos, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, o que ele realmente tem a dizer ao nosso respeito. Pare de ouvir o que o inimigo fala a seu respeito. Pare de ouvir a voz daquele que não fala a verdade nunca. Nós precisamos ouvir Deus, o Espírito de Deus, dizendo: eu tenho prazer em você, você me dá muita alegria. Eu sei que Deus se agrada de mim, querido. Eu sei que Deus está aprovando o que eu estou fazendo, e quando também está reprovando, eu também sei, porque a voz de Deus é de amor. A voz de Deus vem do céu, ela vem num momento bom da minha vida e me diz: eu tenho prazer em você. Jesus não apenas viu e ouviu, mas a Bíblia diz que agora o Espírito controlou a vida dele, levando ele para o deserto, a fim de ser ali tentado pelo diabo. Quando o Espírito Santo vem, querido, nossa vida fica completa e absolutamente submetida a ele. Um crente batizado com o Espírito Santo, mas não controlado por ele, viveu apenas e meramente uma experiência espiritual, e o quente da experiência cristã é uma vida batizada e controlada pelo Espírito. Deus quer controlar você e eu.
Jesus estava no fogo tremendo. Quem que chega para ele? O diabo. O diabo então vira para Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem revelação. Teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Fiquei pensando por quê? Aí eu descobri porque ele estava de jejum. E o diabo, sabendo das necessidades humanas do Cristo, vira para ele e fala assim: chega aí, um minutinho aqui. Jesus, você é mesmo filho de Deus? Fala sério. Fala sério. Não, entre nós aqui. Você é filho de Deus mesmo? Jesus ficou olhando para ele. Se é, eu quero uma prova. Transforme essas pedras em pães. Vem aqui comigo. Por um momento esse maluco do diabo pensou que Jesus era padeiro. Hã? E Jesus falou: que isso, rapaz? Sou padeiro não, meu. Você está doido? Jesus sabia quem ele era e não precisava provar para terceiros quem ele era, meu irmão, porque o Espírito de Deus já esclareceu Jesus de quem ele era. O diabo não desistiu, levou Jesus a um lugar muito alto, ao alto do templo. Falou assim: mais uma vezinha só, cheguei. Jesus falou: você é mesmo filho de Deus? Pula daqui. Dá um pulão aqui, ó. A Bíblia não diz, isso é de conversa do diabo, hein? Falando a verdade algumas vezes. A Bíblia não diz que ele vai dar ordens aos seus anjos a seu respeito? Pensa que Jesus olhou para o diabo e falou com ele, né? Você está assistindo Super-Homem demais, mano. Não ficar pulando, não sou passarinho para voar, não. E o diabo querendo que ele pulasse. E você sabe que o que tem de gente que o diabo fala, o bobo faz? Jesus falou assim: olha, não tentarás o Senhor. O diabo pela terceira vez levou Jesus a um lugar muito alto, mostrou para ele toda a glória do mundo e falou assim: se você me adorar, tudo isso eu te dou. Jesus falou assim: também está escrito que só a Deus eu adorarei. A Bíblia diz que o diabo o deixou, os anjos de Deus vieram servir Jesus. Amados, o Espírito de Deus é que nos faz vencer o pecado. O Espírito de Deus é que nos faz obter vitória. O Espírito de Deus é que nos abre os olhos a fim de vermos quem é que nós realmente somos. Você é o que o Espírito disser que você é, e não o que o inimigo disser que você é. Jesus não apenas venceu, mas agora a Bíblia diz que Jesus foi erguido. Aleluia! Jesus foi erguido pelo Espírito e começou a pregar o Evangelho, levantado como um exército forte e numeroso. Deus quer fazer de nós um exército de pessoas comuns, pelo seu Espírito. Amém. Aleluia. Pedro é um dos personagens bíblicos que eu mais curto. Eu olho para o Pedro e vejo que ele, por um momento, foi um profissional comum e frustrado. O dia que Jesus o encontrou, a Bíblia diz que ele estava ali triste, lavando suas redes. Jesus o levou para o alto mar, falou assim: joga suas redes. Ele falou assim: ô chefe, seguinte, trabalhei a noite toda, rapaz, e não pesquei nada. Frustrado profissionalmente. Eu olho para Pedro, religiosamente, ele era um cara arrogante. O dia que Jesus deu a ele uma palavra dizendo: olha, Satanás pediu para te peneirar, mas eu lutei por você, eu intercedi por você para que a sua fé não se desfaleça. Ele vira para Jesus, em vez de ouvir a palavra do mestre, ele fala assim: ó Jesus, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a cadeia, quanto para a morte.